Então, vamos fechar nossos olhos, vamos abrir nossos corações para receber a mensagem que chegou para a gente, uma mensagem muito linda. Vamos pedir aos benfeitores de nossa casa que possam iluminar e inspirar no nosso irmão para fazer para a gente a explanação. Vamos lembrar também de pedir a Deus que possa visitar os lares desses irmãos que estão em sofrimento nesse momento, em suas casas, lares, asilo, os presídios, mas principalmente, Senhor, aquelas pessoas que estão nas ruas, desabrigados pela vida, desabrigados pelas guerras, tanto sofrimento que nós como contar todos, né? Mas sabemos, Senhor, que a tua bondade é infinita, o teu alcance atinge a todos no planeta, e assim queremos pedir a todos esses irmãos que nós vemos na televisão a todo momento, esse sofrimento ocorre em todos os países, em todos os lugares, principalmente aqueles que passam frio. Que a tua luz, a tua bondade possa alcançar e amenizar esse sofrimento. E assim, agradecidos que estamos por estarmos juntos para mais essa reunião, pedimos a permissão de nossos benfeitores, acima de tudo, que possa nos direcionar nosso pensamento para o bem, para termos boas vibrações, um aproveitamento na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje a página é de responsabilidade de nosso irmão Leonardo. Fique à vontade, Leonardo, quando você quiser começar. Verdade. O que a gente vai fazer aqui é ler a página do Vinícius, né? E colocar algumas observações de Emmanuel, de Joana e tal, em torno desse tema, né? Porque nós estamos estudando o Evangelho de Jesus através de vários livros. Um dos livros é esse livro de Vinícius, que vem sempre comentando uma passagem de Jesus. Essa semana, por acaso não existe, eita mania velha, acaso não existe, né? Essa semana, ouvindo Haroldo Dutra, o Haroldo Dutra falou o seguinte: o que é o Evangelho? Porque Jesus veio, nos ensinou, exemplificou, as pessoas anotaram, aí a gente dá o nome de Evangelho às anotações, né, que foram feitas, tanto desde lá do Velho Testamento como do Novo Testamento, né? Muito bem. E Jesus pede para que a gente viva o Evangelho. Né? Isso que ele veio fazer, e veio exemplificar como é que a gente vivia o Evangelho. Como a gente ainda está no plano de providenciação, não é nada fácil viver o Evangelho, como não foi para os discípulos. Né? Então, Jesus nos mostrou o Evangelho e pediu para que nós vivêssemos o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia, e todos os ensinos do Consolador e da bibliografia complementar, nos alertam, são alertas, como nós vamos ter um alerta na noite de hoje. Agora, o mais importante que Jesus quer de nós é que a gente viva esses alertas, né? Faça desses alertas uma vivência nossa, né? Que não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, pelo menos comigo é bem difícil, né? E a página de hoje é uma carapuça bem assentadinha em mim, né? Porque eu tenho uma série de defeitos que serão apontados aqui. Então, essa lição de hoje foi muito bom para mim estudar, para me consultar outros acerca do tema, porque eu tenho que ultrapassar uma série de probleminhas que eu tenho, para não dizer problemões, com relação aos meus olhos. Né? Então, esse livro, em Pegados do Mestre, a primeira edição foi em 1933. Nós vamos ver depois que Emmanuel faz uma página muito parecida com o que Vinícius vai dizer aqui. Né?
mas a página foi feita em 1950 e pouco, mais ou menos, em outro livro. Em 1933, então, ele escreveu Olhos Bons e Olhos Maus, a partir de uma frase de Jesus, que está em Mateus, no versículo 22 e 23, que diz Jesus: os teus olhos são a luz do teu corpo. Se não forem simples e bons, todo o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, bem se a luz que em ti há são trevas. Então, Vinícius vai começar a fazer o comentário dessa assertiva de Jesus. Os olhos são a luz do corpo. É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Então, nós temos um órgão da visão que capta um tipo de energia, que é a energia luminosa, que nos oferece imagens. Nós temos outros órgãos, que são os ouvidos, que captam outro tipo de energia, que é a energia sonora. Nós temos o paladar, nós temos o olfato, né? Nós temos sensibilidade na pele. O nosso corpo é cheio de órgãos específicos para pegar tipos de radiações ou vibrações ou composições químicas diferentes, né? Bom, vamos pensar assim. Por que isso? Por que o nosso corpo é assim preparado? Porque essas captações de energia do nosso meio ambiente vão se dirigir para o nosso perispírito, né? E o nosso espírito, a partir daí, vai fazer um juízo daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos cheirando ou provando, etc., etc., né? Quer dizer, não fica só essas sensações que nós percebemos, não fica só a nível do nosso corpo físico, não é? Por isso, pessoas têm, trazendo do passado o jugo do alcoolismo, elas se sentem bem com aquele aroma e com aquele paladar do álcool. E elas têm que, obviamente, lutar para que aquilo não a domine, né? Veja, estou dando um exemplo do paladar, né? Outros têm alegrias pelo olhar, outros têm alegrias pelo ouvir, né? É o caso da música, né? Uns têm alegria com um tipo de música, outros têm alegria com outro tipo de música. Então, esses órgãos captam essas sensações e levam para o nosso perispírito e, dependendo do avanço que o nosso espírito tenha, elas são recebidas, aceitas, rejeitadas ou simplesmente esquecidas, né? Então, continua Vinícius. Se os olhos são bons, os passos são acertados e seus juízos retos. Se são maus, seus passos são dúbios e os seus juízos falhos, visto que tudo depende dessa circunstância capital. Então, ele já não está colocando a culpa na energia que chega, mas na forma como nós captamos e nós avaliamos essa energia que chega, essa imagem que nos chega, ou essa notícia que nos chega, ou esse evento que nos chega, não é? Continuando. Ora, é precisamente isso que se observa. Os atos dos homens, a maneira de verem e julgarem as coisas, estão sempre em relação direta com a sua moral. Então, aqui ele está amarrando essa análise, essa percepção que nós temos do meio com o nosso senso moral, com a nossa moralidade. Isso é que vai determinar o que nós vamos fazer daquele quadro que nós estamos assistindo. Em frente.
Assim como o corpo dispõe de órgãos da vista para o plano físico, da mesma sorte, a alma possui também órgãos visuais para o plano espiritual. E tais órgãos sofrem naturalmente a influência do progresso e da evolução que o espírito vai realizando através dos tempos. Então, aqui nós temos duas vertentes de pensamento. Nós vemos as coisas, as imagens, captamos, né, pelo órgão físico, e essa imagem vai ser analisada e digerida, entre aspas, né, pelo nosso perispírito, e aceita ou não pelo nosso espírito. Mas, além disso, nós também temos aí agora o que nós chamamos de órgãos visuais. Quando nós não temos um progresso muito grande, uma evolução muito grande, nós nos limitamos a receber essa influência do meio. Muitas vezes nós podemos estar no meio com uma influência muito negativa, mas como nós também não somos temos muito progresso, nós nem ligamos. Agora, outros estão no meio de uma influência negativa e se sentem mal, não é? Recebem essa influência e elas, na realidade, vão lhe causar um certo incômodo, uma certa aflição. A mesma coisa é também para as influências positivas, não é? Bom, esses órgãos, como esses tais órgãos, naturalmente recebem essa influência, né, do progresso, da evolução do espírito. Vai depender de como o espírito está, em que escala ele está, não é? Vamos em frente. É por isso, de um fato pode ser julgado em diferentes prismas. Aconteceu algo e um tem uma explicação, o outro tem outra. Porque a análise é diferente. Continua ele. As facetas do mesmo acontecimento assumem proporções diversas, consoante a natureza dos olhos espirituais que as observam. Então, como nós já observamos, a imagem chega, ou o fato chega, ou o evento chega, e nós vamos digeri-lo agora com os nossos olhos espirituais, né? E como há uma diversidade muito grande entre nós, né, de evolução, por exemplo, neste quadro que nós estamos aqui, todo mundo assistindo, eu provavelmente tenho muito menos evolução que todos aqui. Eu estou falando por mim, eu estou falando o que eu sinto, né? O que as pessoas produzem, o que elas me mostram, e olhando para dentro de mim, puxa vida, eu estou no patamar um pouco ainda lá embaixo, né? Mas isso não deve ser um problema de negativo para mim. Pelo contrário, tem que ser um problema que eu tenho que assumir e que eu tenho que levantar e caminhar, me livrar dos meus vícios, me livrar dos meus maus hábitos, não é? Que eu ainda alimento com os meus olhos físicos, dando essa alimentação negativa para o meu espírito, eu tenho que lutar comigo mesmo para livrar disso, né? Então, vamos em frente. Olhos há que só veem o lado mal dos homens e das coisas. São pessimistas e não pode deixar de o ser, porque é uma questão de defeito do aparelho. Por mais que se esforcem, a perspectiva de abrange é tão acanhada que se lhe não permite divisar além. Esse aparelho que está falando é aquele aparelho espiritual, é aquela avaliação, porque a imagem é a mesma, né? Ela chega na retina igualmente como chega em todos, mas como a gente vai analisar aquele fato? Quais são as vibrações que nós vamos emitir diante daquele fato? Fulano foi preso porque fez isso, aquilo, outro. Primeira vibração, bem feito. Sabe por que a vibração é bem feita? Porque eu ainda não consegui, não é? Agora, diante dessa coisa negativa, eu falo assim, poxa, um dia esse cara vai realmente pensar de outra maneira.
puxa vida, tomara que o espírito dele, do seu anjo da guarda, possa orientá-lo, né? Até para ele facilitar as averiguações e tal, não para ele sair ileso, mas para que ele possa aprender com ele mesmo que isso não é certo. Nós não pensamos assim, a gente fala bem feito. Que bom! Né? É isso que a gente faz, infelizmente ainda. Daí o conduzirem-se muitos por veredas esconsas. Daí a origem dos juízos temerários, das blasfêmias, da covardia moral que conduz ao suicídio, da intolerância e do desânimo que desagrado e aviltam os caracteres. Olha quanta consequência nós temos, saúdiana. Olha quanta consequência nós temos dos nossos juízos errados, né? Da nossa vibração errada. Né? Muito bem. Outros olhos existem que lobrigam sempre a parte sã, o prisma bom de tudo que observam, homens e coisas. Esses são otimistas. O poder visual de que se acham dotados desgasta o mal, interpenetra-o, objetivando a divisar o bem que fatalmente há de existir, ainda que em afastadas etapas. Como nós somos muito imediatistas, a gente quer ver logo a solução de tudo para amanhã, se possível para hoje, então nós não conseguimos raciocinar que o tempo está colaborando com a mudança, com a minha mudança e com a mudança de todos. O tempo colabora, mas nós aqui temos também que colaborar com essas mudanças. Né? O mal é uma contingência. Só o bem possui existência real e imperecível. Joana já falou isso, Emmanuel, André Luiz. Né? O mal é aflito e o bem é calmo, porque o mal sabe que ele tem um tempo e ele acaba. O bem, não. O bem é eterno. Então, ele não precisa ser aflito, apressado, não precisa ser angustiado, né? Diferente do mal. Mas nem todos os olhos se acham em condições de descobrir e confirmar esse acerto. Veja bem, os nossos olhos ainda não têm essa capacidade de descortinar essa assertiva lá de cima que o bem tem uma existência real e ele é permanente. Né? Ele vai ficar pela eternidade, porque o bem é Deus. O mal, não. O mal, ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Ele acaba num dia, né? Mas o bem, não. Não obstante, é uma verdade. Né? Nós ainda não acreditamos muito nisso. Nós não descortinamos muito isso. Né? Todos os homens têm uma qualidade boa qualquer. E ele vai mais à frente, olha só o que ele fala. Mesmo aqueles assinalados com terrível estigma de bandidos acelerados, não deixam de ter lá, nos recônditos do coração, algo de puro e de belo. Você quer ver encontrar alguma coisa boa em bandido? Pergunta à mãe dele. A mãe dele sempre vai encontrar alguma coisa boa naquele sujeito, que a gente está execrando, que a gente quer fazer isso, etc., disciplinar, e agora alguns até querem matar. Né? No meio das mais densas trevas, existe infalivelmente um ponto luminoso, uma réstia de luz. Esse termo réstia de luz é muito usado nos estudos das florestas, né? É quando um raio de luz passa por entre aquelas folhas e chega até lá ao chão da floresta. Então, ele usa esse termo réstia de luz, né? Porque todos nós temos essa réstia de luz, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E ele vai explicar com algo que não tem como contestar. Como não ser assim, se Deus palpita em todas as obras da criação? Então, todos nós temos uma divindade dentro de nós, que nós ainda não conseguimos desenvolver, mas nós já viemos com ela desde a nossa criação.
né? Leão Tolstói legou-nos a seguinte fábula, que se enquadra perfeitamente nas considerações que acabamos de abordar acerca desse assunto. Jazia um cão morto, já em estado de decomposição, estendido sobre o pedrado de uma rua. Sobre aquele corpo, onde se banqueteavam os vermes, esvoaçava e zumbia um enxame de moscas. Todos que por ali passavam levantavam o lenço às narinas, deixando escapar um tanto indignados exclamações como estas: que imundície, que asquerosidade, que podridão! Eis que Jesus transitou a seu turno por aquele local, volveu seu doce olhar para as ruínas daquela forma animal que se decompunha e diz: pobre cão, que os belos dentes ele tinha. Isso, inclusive, é uma passagem evangélica, não é? E foi assim que o justo soube descobrir, continua Leão Tolstói na sua fábula, no meio da podridão, alguma coisa, cuja pureza havia escapado às vistas dos demais. É que os olhos dos justos são puros e, por isso, só veem o bom e o belo, enquanto os dos ímpios, embaciados pela malícia, só distinguem o mal e o horrendo. Então, essa fábula que Leão Tolstói tirou da narração bíblica e complementou com essas observações. O justo, o espírito crístico, o espírito já evoluído, ele tem uma outra visão dos homens e das coisas, né? Por isso, porque ele já desenvolve aquele amor e já desenvolveu aquela presença de Deus dentro dele, né? Consideremos, portanto, essas palavras do mestre. Termina, Vinícius, a nossa página da noite de hoje. Vê, pois, bem se a luz que em ti há são trevas. Muito bem. Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, falando sobre o aperfeiçoamento, que é o que nós estamos aqui para fazer, né? Não se iludam que vocês, ou eu, ou quem quer que seja, vai se aperfeiçoar do lado de lá. Não vai. A gente está aqui, veio justamente aqui para fazer esse aperfeiçoamento. Porque chegar do lado de lá, não, agora eu quero fazer uns cursos aqui, me aperfeiçoar e tal, tal, tal. O sujeito vai falar para você, ué, você pediu para ir lá para baixo. Você pediu para o Rio de Janeiro, né? Onde tem uma bandidagem, onde tem isso, tem aquilo outro, aquelas dificuldades todas com a população, você pediu para ir para lá e você volta aqui querendo o quê? Então, é muito interessante que a gente saiba que esse aperfeiçoamento tem que ser feito aqui. É lógico, todos nós aqui sabemos, toda noite tem alguém falando nesta questão da reforma íntima, que nós temos que lutar contra nós mesmos, temos que caminhar, como diz aqui o Emmanuel, com o espírito, fazendo nosso aperfeiçoamento próprio, e caminhar de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que nos precederam na jornada de luz. Temos que nos aperfeiçoar e ainda temos uma ajuda da espiritualidade para isso, que muitas vezes a gente acha que não tá funcionando. A gente é tão tolinho que a gente até acha, não, o meu anjo da guarda está fazendo algum curso por lá e não está me apoiando. A gente ainda pensa isso, né? Então, esses espíritos guiam as aspirações para as vitórias da alma, né? Eles nos reforçam as coisas boas que nós pensamos. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Se o nosso pensamento está na linha do mal, nós vamos continuar assim pós-morte. Se nós já temos outras prioridades, outras metas com relação ao bem, à paz ou ao amor, aí nós teremos provavelmente um futuro um pouco mais feliz, né? Porque a gente ainda traz coisas do passado que ainda não suplantou, né? Temos que levar isso também em consideração.
No livro Pão Nosso, o nosso irmão Marcelo Santiago, no dia 18 de maio, numa palestra do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí, que foi para o grupo, né, como toda semana vai, ele fez uma palestra sobre murmurações, é a lição 75 do Pão Nosso. Foi muito interessante. Quem ainda não assistiu, pode voltar lá, que está lá. É muito interessante essa palestra. E Emmanuel fala assim, é hábito antigo da leviandade, né? Nós que somos levianos, procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as nossas palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Né? Vamos olhar por que a gente está conversando, né? O que nós estamos dando preferência no nosso dia a dia? Em quem nós estamos acreditando? Em Jesus? Essa é a pergunta. Né? É indispensável conservar seu discípulo em guarda contra esses acumuladores de energia destrutivas, porque, de maneira geral, a sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta, porque nós somos o planeta de provas e expiações. A maioria ainda está ligada ao mal. Então, se explica por que essa influência perniciosa está em todos os lugares, está no trabalho, está na vizinhança, está no mercado, está no banco. Né? É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor de coisa alguma. Né? São os derrotistas. Né? Negam a felicidade, negam a melhoria. Né? A gente está se deixando envolver por isso? Essa é a pergunta que eu faço para mim mesmo. Tá? Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é o medicamento de paz e de alegria. Ao passo que o pessimista está sempre pessimista. Né? Ele está sempre aflito, está sempre angustiado, está sempre envolvido naquela mentalização negativa. E, por falar nisso, Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, tem uma lição chamada Olhos. Ele não copiou de Vinícius, não, embora esse livro seja de 1965. O livro de Vinícius é de 1933. Né? E eu já estou no tempo, estou vendo aqui. Deixa eu correr um pouquinho. Se os olhos forem bons, todo o corpo será bom, é aquela passagem de Jesus. Aí ele vai aqui falando que a gente encontra vários tipos de olhos. O da malícia, da crueldade, do ciúme, olhos de ferir, de desespero, olho de desconfiança, olho de atrair uma viciação, de perturbar, de registrar males alheios, de desencorajar as boas obras, de frieza, de irritação. Se aspira, no entanto, a enobrecer recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre. E guardarás contigo os olhos bons, a que se referia Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível a impulsionar-te à glória da vida eterna. Lembremos do verso conselheiro, perdoar a quem nos fere, toda a culpa tem perdão, né? Relativa a esse coisa do Emmanuel. Joana de Ângeles, Ser Consciente, ela fala numa lição 31 da libertação dos conteúdos negativos. Então, ela vai mais profundamente falando na ingerência de mentes desencarnadas obsessoras, né? Que, além daquilo negativo que a gente traz lá atrás, que também alimenta coisinhas e caraminholas erradas, né? Os nossos maus olhos, nós ainda temos esse ambiente perturbador aí, né? Da desconforto, aflição, né? E outros seres encarnados que são infelizes, vinculados às criaturas humanas por afetividades mórbidas ou despeito cruento. Aí estabelece uma hipnose que vai retardar o nosso desenvolvimento. Né?
que aí vem pensamento disso, daquilo outro, a gente sabe que a gente tem anjo da guarda, mas a gente também tem que nos ligar a ele através da oração e pedir ajuda, né? Eu vou terminar não fazendo uma prece, mas lendo uma prece. Essa é a prece pelo amor, da irmã Sidufo, do livro Escutando Sentimentos. E como Jesus se recolhia para pedir ajuda a Deus, nós temos que nos recolher muito mais ainda para pedir ajuda aos espíritos superiores, né? Através da oração. Ou a gente é o quê? A gente já chegou a um estágio tal, que não precisa de ajuda? Negativo. A gente tem que reconhecer que nós somos fraquinhos, falíveis, né? Que nós ainda estamos lutando conosco mesmo e nós temos que ter ajuda. Então, a irmã Sidufo fala a seguinte prece para Jesus. E eu peço a vocês que acompanhem mentalmente. Essa vai ser a nossa prece final. Estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos novos rumos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supere nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação nos nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba hoje e sempre a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Então, queremos agradecer a Jesus esse instante e, como a nossa irmã Clara falou na nossa prece inicial, que essas vibrações boas que nos chegam dos nossos amigos de espiritualidade possam também atingir os irmãos que não estão conosco nessa noite e todos os necessitados, encarnados e desencarnados no nosso planeta. Agradeço a atenção de cada um e possamos nos despedir na paz do nosso Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada, Leonardo, pela sua colocação maravilhosa. E temos 3 minutos, podem abrir os microfones, quem quiser se colocar. Eu já vou começar falando. Tem uma frase aqui que eu acho que, de repente, dá para fechar, né? Que é a qualificação que eu der ao meu olhar vai revelar o meu eu real. Então, estejamos muito alertas, né? De que forma eu estou olhando. Eu só estarei realmente externando quem realmente eu ainda sou. Para a gente prestar mais atenção. Muito obrigada, Leonardo. Excelente. Ana? Diga. Sim, essa prece linda, nossa, bem profunda mesmo, né? E quando a gente encontra realmente no meio disso pessoas que são pessimistas, que você tem que estar muito alerta para não se envolver, né? E a única coisa que a gente pode fazer é dar sorriso com alegria, felicidade, e se calar e não entrar em conflito com aquele pessimismo, né? Obrigada, Leonardo. Eu acho que está faltando nas pessoas
não é só a fé, não, é a esperança, sabe? Em dias melhores. A mensagem de destruição, de guerra, de egoísmo, de ódio, de disputa, ainda está muito vivente entre nós. Então, enquanto a gente estiver com esse pensamento de apoiar esse tipo de pensamento de guerra, de disputa, de ódio, a gente não vai conseguir consolidar essa paz que a gente precisa buscar. E eu acho que a esperança ela tem que estar acompanhada da fé. Tem muita gente que tem fé, mas eu acho que as pessoas estão com uma fé errada, porque a fé tem que caminhar junto com a esperança. Se a gente não tiver esperança, fica muito difícil. Muito bonita a prece, linda. Complementando isso, Clara, é interessante que Vinícius coloca que todos, né, até o marginal, o pior dos piores, tem algo de bom dentro, tem um amor por alguém, né? Então, isso é a esperança para todos nós. Seja, né? E a gente testemunha muito isso, às segundas. E é muito lindo quando a gente consegue tocar nesse ponto. Maravilhoso. Corações magoados. Eu vou colocar no grupo a música Instrumento do Amor, que fala sobre os olhos serem bons. Ana, sempre as suas músicas, muito bom. É isso, já vai dar Zoom. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada mesmo. Estudo muito bom, obrigada.